o nosso conteúdo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre dress code e alguns direcionamentos aqui de como escolher o look certo para cada ocasião, né? Look ideal aí para cada ocasião. Porque sim, tem alguns detalhes que a gente tem que ter em mente quando a gente vai escolher um look, dependendo da ocasião, dependendo do horário. Algumas escolhas podem fazer com que você acerte no dress code, mesmo que isso não esteja tão claro assim, né? Então a gente vai falar um pouquinho primeiro sobre o que é dress code, para quem não sabe o que é, do que se trata. E, gente, é algo que quando a gente assim, tem a consciência que existe um código de vestimenta, a gente para de errar, porque se existe um erro de moda, é errar no dress code. Então, a gente tem aqui um conteúdo muito legal, então, né, que vocês podem colocar em prática aí no dia a dia de vocês, nos looks de vocês. E com certeza vai fazer toda a diferença, vai facilitar muito a vida de vocês na hora de escolher um look para um evento, não vai ficar naquela loucura, né? Quem aí, quando recebe um convite para um evento, fica doida, preocupada, não sabe o que vestir, não sabe se aquela roupa que você está pensando, se faz sentido ou não. Então, me contem aqui se vocês têm essas dúvidas quando vocês recebem algum convite. Eu, assim, pela minha experiência com a consultoria, eu percebo que a maioria das mulheres ficam muito inseguras, entra em pânico quando recebe algum convite, porque não sabe exatamente que tipo de roupa precisa vestir para aquele determinado evento. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho e vocês vão entender como, com alguns direcionamentos, vocês já conseguem ter uma noção, por mais que vocês não conheçam todos os dress codes, e também que isso também não esteja totalmente explícito, por exemplo, num convite do evento, tá bom? Então, bora lá começar o conteúdo de hoje. Deixa eu colocar aqui tela cheia para vocês. Pronto. A gente precisa entender, de fato, o que é dress code. Então, dress code traduzindo, né, para o português, significa código de vestimenta. E eu sei que existem algumas pessoas que pensam, mas em pleno 2022, não tem sentido mais a gente ficar preocupada com dress code. E, na verdade, tem sim, gente. Tem algo que a gente tem que prestar atenção, tem que ter essa noção de que é algo importante, sim. Inclusive, em eventos, eu acho que o maior sentido de você respeitar o dress code daquele evento é porque você mostra que você se preocupa e que você está retribuindo todo o carinho e cuidado que aquelas pessoas tiveram em criar uma festa, criar um evento, né? As pessoas cuidaram ali de todos os detalhes, escolhendo a melhor decoração, a melhor música, a melhor comida. E você chega no evento e você não está vestido à altura desse evento. Então, isso acaba soando como uma falta de respeito para os organizadores daquele evento, né? Que fez tudo para que aquele evento fosse uma noite especial para todos, inclusive para você como convidado. Então, é muito bacana a gente se atentar. O dress code, quando se trata de eventos, por exemplo, uma festa de formatura, um casamento, um evento da empresa, premiações, tudo isso já vem descrito no próprio convite, normalmente já vem ali descrito o tipo de traje que aquele evento pede. Então, se o evento pede um dress code coquetel, né, o esporte fino também pode ser chamado assim,
ou o traje passeio, passeio completo, black tie. Existem várias nomenclaturas para os diferentes tipos de dress code, mas nem sempre vem descrito dessa forma. Então, é importante, aqui eu vou passar alguns direcionamentos de como vocês terem uma ideia para não errar muito no dress code e se atentando em alguns detalhes, como horário, local. Então, aqui vocês vão ter uma noção, mesmo vocês não sendo profissionais, né, da área, as meninas aí que são alunas da escola, que estão se formando em consultoria de imagem e coaching de estilo, tem um módulo dentro do curso só sobre dress code e falando sobre realmente peças, tecidos, cores, tipos de estampas, texturas que são, né, permitidas e que são muito bem-vindas em um determinado dress code ou não. Então, isso já tem no curso de uma forma bem aprofundada. Mas para quem não é profissional e quer, né, ter algum direcionamento e não quer correr o risco de errar no dress code, aqui nessa aula vão ter excelentes direcionamentos que pode dar aí um excelente norte para vocês. Mas algo que também é muito interessante a gente entender, que não só para os eventos é importante a gente ter essa noção de que existem esses dress codes e que a gente precisa respeitar, mas também existe uma coisa que eu digo que é o dress code da vida, né? É muito comum, às vezes, a gente vê alguém, por exemplo, isso. Eu tive o primeiro contato com o erro de dress code na minha adolescência. E notem, né? Como uma adolescente, eu não tinha nenhum conhecimento de moda, não tinha muita maturidade, mas eu lembro que eu fui em um churrasco de um dos meus amigos do colegial. Era no colegial, acho que a gente estava no terceiro ano do colegial, e ele convidou a gente para ir um final de semana numa chácara. Ia ter a família dele, ia fazer tipo aqueles porcos no rolete, sabe? Então era de dia, numa chácara, pensa, um cenário, né? Super casual, super relax, um sol, um calor insuportável. E eu fui com mais 3 amigas e 2 amigos. E a gente chegou lá, e quando a gente foi buscar uma dessas amigas, ela saiu da casa dela com um look, gente, todo preto, de crochê. E assim, em algumas partes, então ele era uma saia tipo no joelho, assim, ela tinha um forro meio curto, e em algumas partes tinha uma certa transparência. Ela estava com um top tipo meio cropped também. Aqui ele tinha faixa tampada e depois tinha algumas partes que mostrava também pele aqui. E, gente, pensa, um salto 15 preto para um churrasco às 3 da tarde, num sol, assim, absurdo. E quando ela saiu da casa dela, eu lembro que todo mundo se olhou assim e assustou, do tipo, onde que ela acha que ela está indo, né? Então, isso é algo que é importante a gente ter essa noção, porque não teria nenhum problema se ela estivesse usando aquele look para, por exemplo, ir para uma balada. Tava perfeito. Se ela fosse para uma balada, tava ok. E nem tava assim. Eu sei que eu falando que era preto e tinha essa parte mostrando pele e tal, mas estava até bonito, assim, estava bacana, porque mostrava pouco. E também ele tinha um comprimento assim mais midi, estava bem elegante, mas estava demais para o horário e para o local. E pior, que não foi nada funcional, porque ela foi com salto 15. E na chácara, qual que é o piso? Um gramado. Então, ela teve que tirar. Chegou lá, o salto começou a afundar na grama e ela teve que tirar o sapato. E aí foi o primeiro contato que eu tive com um erro de dress code. E aquilo me marcou muito, sabe? E eu lembro que a partir desse momento eu comecei a reparar mais
da forma como as pessoas se vestiam em cada ambiente. E existe um dress code, né? Se a gente reparar, por exemplo, existe um dress code, por mais que não esteja totalmente explícito, mas existe um dress code, por exemplo, para as pessoas que trabalham no shopping. Existe um outro dress code para quando a gente frequenta um determinado restaurante. Tem restaurante que tem um dress code um pouco mais elegante, então um esporte fino. Em outros já é mais alternativo, o dress code, as pessoas que frequentam aquele lugar, né? Provavelmente, se você for com um look muito formal, você vai destoar do restante. Então, a gente entender que em determinados ambientes as pessoas usam mais determinados tipos de roupas do que outras, é um excelente ponto de partida também. Um outro ponto também que o dress code é muito importante é no dress code profissional. Eu citei aqui a questão, por exemplo, do shopping, né? Mas dentro de cada loja, cada marca tem o seu próprio dress code, né? Inclusive em empresas mais tradicionais, empresas até mesmo mais contemporâneas, quando se trata de uma multinacional, as empresas ainda hoje, mesmo em pleno 2022, as empresas têm cartilhas. Agora, recentemente mesmo, eu fui contratada para fazer uma cartilha de uma empresa da área de desenvolvimento de desenvolvimento pessoal. Né, é importante a gente entender que por que as empresas fazem isso? Porque nem sempre as empresas podem contar com o bom senso dos funcionários. Isso já tem mudado. Algumas empresas, por exemplo, os bancos que tinham um dress code super rígido, né, até bem pouco tempo, era um dress code extremamente formal. Hoje em dia, algumas empresas estão usando, né, a roupa, a forma como os seus funcionários se vestem como parte do seu branding. E se, né, porque hoje em dia branding é tudo, né? Tudo comunica, inclusive a forma como os funcionários da empresa se apresentam, como eles se vestem, também está comunicando algo. E em alguns bancos, como por exemplo o Itaú, que tem o quê? O branding dele é todo focado em mostrar que é um banco moderno, que é um banco à frente do seu tempo, foi o primeiro banco a focar no digital, né? Então, o que eles fizeram? Há cerca de 2 a 3 anos atrás, eles emitiram um comunicado para toda a rede do banco que o dress code tinha deixado de ser um dress code formal e que o dress code era livre, mas que eles contavam com o bom senso dos seus funcionários para saber escolher as roupas de acordo com cada ocasião. Porque dentro do banco vão ter, por exemplo, momentos onde o profissional ali de cada setor, ele vai exigir dele ou um look um pouco mais sério, mais sóbrio, ou vão ter momentos que ele vai poder realmente ter ali um dia mais casual, mais relax, e que isso não vai interferir. Mas que esse bom senso, né, ele também conte, como, por exemplo, a pessoa não confundir que porque o dress code está mais flexível, então a pessoa pode, dependendo do seu cargo na empresa, ela pode ir com um look mais casual, mas ela não vai, por exemplo, ir de chinelo e bermuda para o trabalho. Ou se ela tiver que visitar uma empresa para abrir uma conta ou para alguma questão ali do banco, ele não vai fazer uma visita na empresa de camiseta e calça jeans e tênis. Então, isso foi algo e é uma postura que várias empresas já estão tomando. Só que dentro desse contexto do Itaú, eles fizeram isso por quê? Porque também era incoerente, eles se
se posicionarem como um banco extremamente moderno e ter um dress code muito rígido, muito formal, né? E aí, para buscar essa coerência, eles deixaram esse dress code mais flexível, mas ainda deixando bem claro que eles procuram contar com o bom senso dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Se existe um erro de moda, eu não acredito em erros de moda, tá? Eu acredito que existe aquilo que valoriza ou não a nossa silhueta, que valoriza ou não a nossa imagem. E eu acredito que muitos deslizes, né, às vezes acontecem por falta de autoconhecimento e por falta também de saber fazer compras assertivas. Eu acho que todo erro de moda, ele nasce na compra da roupa sem consciência, sem a pessoa saber o que está fazendo, né? Mas por quê? Por que eu não acredito em erro de moda? Porque, na minha visão, a moda é uma forma de expressão, né? A moda é uma forma de expressão e o estilo é a forma como cada um se comunica de forma individual. Então, o que funciona para um não necessariamente vai funcionar para o outro. Então, por isso que eu não gosto de olhar com esse olhar tão crítico assim para a moda, né? Até porque o que é bonito, o que é feio, o que é brega e o que é fashion é relativo. Cada pessoa tem um gosto, né? E por isso que a gente trabalha muito isso de forma individual dentro de um processo de consultoria. Mas se existe um erro de moda e que a gente precisa ficar atenta e que isso pode fazer com que você chame a atenção para você de uma forma negativa, é quando você erra no dress code. Porque aí não tem como a gente disfarçar, né? Eu sempre uso essa imagem da Kéfera, gente, e porque isso até virou um meme na época, mas eu acho que esse é um exemplo tão real assim, e qualquer pessoa, eu acho que ou já teve alguém, já viu alguém nessa situação, ou até já passou por essa situação de ir em um evento, e aqui está até, né, escrito ali, quando o convite não especifica qual é o tipo de traje, né? Ou quando as amigas dizem, tinha um outro também, quando as amigas dizem que vão com qualquer roupa e eu acredito. E no caso aqui, era um evento com traje de gala. Traje de gala é o traje mais formal que existe. E eu acho que as pessoas que convidaram ela, assessoria de imprensa, não sei o que foi, né? Como chegou esse convite para ela, não especificou o traje, só disse que precisava ir de roupa branca. E, na verdade, esse era uma festa, um evento social da ONG da Sabrina Sato. E era um traje de gala e precisava usar branco. E aí ela foi com um topzinho branco, mas ela foi com uma sainha jeans, extremamente casual. E dá para ver, né, nas outras convidadas ali que os vestidos têm uma textura rica, que são vestidos até feitos por designers, e ela extremamente casual, com uma bolsinha branca, tiracolo, com uma anabela de palha, então destoando completamente do restante das convidadas. Então, gente, isso é o quê? Isso demonstra o quê? Vou até ampliar aqui para vocês verem. Então, isso demonstra o quê? Que ela não sabia qual era o dress code e o que passou, o que transmitiu? Transmitiu uma imagem de que ela estava mal vestida e também de que ela não estava à altura daquele evento. Então, é nítido e isso é algo que a gente precisa sim ter cuidado, né? A gente pode, independente do dress code, a gente pode trazer o nosso estilo pessoal. A gente não precisa se anular. Quando a gente fala de dress code, também existe muito essa dúvida, né? Então, se o dress code é formal, eu tenho que me encaixar e eu vou ter que me vestir com uma roupa que eu não gosto, que eu não me identifico. Não, não necessariamente. Né? Aqui a gente vê, por exemplo,
que as convidadas, cada um está vestida dentro do seu próprio estilo, até mesmo o tom de branco, cada uma escolheu o que mais gostava. Né? Então, tem ali um off-white mais frio, tem um outro mais puxadinho para o quente, tem uma pele à mostra, tem uma com renda, outra com cetim. Então, cada uma trouxe elementos que faz parte do seu próprio estilo pessoal, com que ela se sinta bem, ela se sinta representada. Mas o fato de você respeitar e escolher uma peça que esteja dentro do dress code demonstra o seu carinho, o seu respeito e demonstra que você realmente está à altura daquela ocasião. Então, isso é muito importante a gente ter em mente quando a gente vai escolher uma roupa para um evento, sim. A Gorete falou, concordo. E quando vou viajar, meu Deus, só falta levar o guarda-roupa nas costas. Gorete, mas olha, agora no curso vocês têm um módulo de mala inteligente, né? E de armário cápsula, tem as técnicas de montagens de looks e tudo mais. Quando for fazer mala, uma coisa que a gente tem que ver, assim como a gente vai pesquisar quando a gente recebe um convite de um evento, quando você vai para uma viagem, você tentar já pesquisar qual é, por exemplo, a temperatura que vai fazer naqueles dias que você estiver na viagem, quais são os locais que você vai frequentar. Por exemplo, eu fiz uma mala inteligente para uma cliente minha, ela ia viajar para diferentes países, em 23 dias ela ia passar por 4 países diferentes, mas ela tinha já as reservas, inclusive de restaurante. Ela tinha já tudo planejado, então ela sabia até os restaurantes que ela ia frequentar. A gente pesquisou o dress code dos restaurantes, para ela já levar os looks prontos de cada reserva, de cada passeio, de cada evento que ela ia fazer. Então, tem como você pesquisar antes e você já ir com os looks todos prontos, não precisar levar o guarda-roupa nas costas. É uma questão realmente de planejamento e de tentar entender o que cada ambiente pede. E aí, sabendo já também a temperatura, você já consegue levar os looks prontos. E aí, isso também facilita demais a nossa vida. Quando não vem especificado o dress code daquele determinado evento, é você ter em mente o horário do evento, né? Eventos diurnos, por exemplo, como confraternização, casamentos, batizados, você pode optar por cores mais claras, estampas clássicas e também uma maquiagem mais leve. Por quê? Como eu acabei de contar aqui o caso dessa minha amiga, né? Ela escolheu o quê? Um look escuro, muito escuro, não pensou no sapato de forma funcional para aquele ambiente que ela ia ir. Então, o preto ele pode sim pesar durante o dia e cores muito escuras. Então, se o evento for diurno e principalmente se ele for ao ar livre, é importante você trazer tecidos leves para ser prático, para ser funcional, para que você também não fique ali, né, morrendo dentro do look. E também ter atenção a essa questão das cores claras e das estampas. Estampas em eventos diurnos, nem todos os eventos, elas são bem-vindas. Por quê? Porque transmite mais casualidade. Por exemplo, se o evento for de dia e se for ao ar livre, estampas como floral, que é bem casual, ela é permitida, ela vai funcionar, ela vai ficar bacana, né? Porque o horário e também o fato de ser ao ar livre e tudo mais permite esse tipo de estampa. E aí, o ideal é buscar por tecidos planos, se você quiser um look mais elegante, mais à altura do evento, para mostrar que você também não está com uma roupa, a mesma roupa que você usaria em casa. Então, buscar um tecido plano, né, se a peça for estampada, porque, por exemplo, imagina se você coloca
um look estampado de malha vai ficar muito casual. Então, para mostrar um pouco mais de cuidado com a sua imagem e que você se arrumou especificamente para o evento, optar por um tecido plano, um tecido que não seja malha e também por tecidos leves, fluidos e peças mais femininas, como saia e vestido, também vão funcionar muito. E, gente, assim, ó, na dúvida, eu não sei o dress code do evento. Então, um vestido num comprimento ali padrão, não precisa necessariamente ser midi, um vestido ele sempre vai estar à altura. É uma peça mais certeira. O vestido e o macacão, porque são peças únicas e elas transmitem mais formalidade, mesmo em cores mais casuais e em estampas mais casuais. Então, isso assim, é uma dica aí já prática para quando tá na dúvida, opta ou por um vestido ou por um macacão, que não tem erro. Agora, e também a questão do cuidado com a maquiagem, porque eu vejo dois extremos, né? Quando o evento é de dia. Algumas pessoas ou capricham demais e vão com uma maquiagem muito pesada, muito carregada para o dia, e aí chega lá, não se sente bem. Por quê? Porque uma grande parcela das mulheres entendem que o evento é de dia, então não preciso me maquiar. Mas lembra que a gente se preocupar com a nossa imagem e a gente se arrumar especialmente para aquele evento demonstra o nosso cuidado e o nosso carinho com os organizadores daquela festa. Então, o ideal é que você, né, cuide ali, arrume o cabelo, então arruma do jeito que você se sente bem, que você não vai se sentir montada, mas que você teve um cuidado com o seu cabelo e também uma maquiagem leve. Não precisa pesar na maquiagem, não precisa também ter uma maquiagem que você se sinta demais, mas não ir de cara lavada, né? Porque isso demonstra que você não se arrumou especialmente para aquele evento. Então, são pequenos cuidados, pequenos detalhes que fazem toda a diferença na sua imagem pessoal. Então, isso é muito importante. É permitido ali estampas florais, tá vendo? Cores quentes que transmitem mais descontração. Em horários durante o dia, eles são permitidos, são muito bem-vindos e também as estampas clássicas. Então, o poá fica muito bem durante o dia para um evento ao ar livre. O vestir, eu estou usando aqui na parte de baixo, eu estou usando um vestir. O vestir também é uma estampa clássica de verão, assim, muito elegante, que pode compor aí bem o seu look ao ar livre. E também é permitido fibras mais naturais, como, por exemplo, o algodão, o linho, que são peças de tecido plano, que vão deixar o seu look mais elegante, mas que ao mesmo tempo não tem aquelas texturas ricas de festa que vai dar aquele ar mais noturno. Então, aqui, o fato das fibras serem mais naturais vai transmitir mais essa descontração e essa casualidade de um evento ao ar livre, de um evento durante o dia. Faz sentido para vocês? Sim, a Débora falou aqui em Londres, nos casamentos ao ar livre, no verão, o uso de chapéu é muito comum. Eu vi uma pessoa usando chapéu em um casamento à noite, a cerimônia era interna. Então, Débora, esse é um erro de dress code. Vocês sabiam que o chapéu ele só é bem-vindo em ambientes abertos? Isso vale tanto para chapéus de verão, então, por exemplo, chapéu de palha, Panamá, mas também vale para chapéu de inverno, como por exemplo fedora, aquele chapéu também que é mais molinho, que teve super em alta esses tempos atrás, que ele é de lã, então normalmente chapéus que são feitos de lã a gente usa no inverno, né? Como fedora. E também, por exemplo, gorros, boinas,
não são bem-vindos em ambientes fechados, só em ambientes abertos. O único ambiente fechado que é permitido e que é de bom tom você usar chapéu é caso você seja convidada para o casamento real inglês. Aí você pode usar um dominator, uma casquete, né? Aqueles chapéus que são pequenininhos, né? E que eles são diferentes, bem diferentes e elaborados, mas são, na verdade, é o único evento em ambiente fechado que é de bom tom usar chapéu. Tirando isso, só em ambientes abertos. E o chapéu de palha, ele é lindo, né? E fica super elegante usar, por exemplo, em um evento aqui, ó. Todos esses looks aqui ficaria perfeito em usar um chapéu de palha num evento aberto ao ar livre. Funciona super, fica muito chique. Se o horário do evento, né? Eventos noturnos, então, como coquetéis, jantares, casamentos, formaturas, você pode mostrar um pouco mais de pele. Normalmente, os coquetéis, jantares têm um dress code mais esporte fino, né? Que é o coquetel, também chamado como coquetel. E os casamentos e formaturas normalmente já é o traje de gala, né? E aí o ideal seria trazer peças mais formais, porém você pode mostrar um pouco mais de pele. Então, e quando eu digo peças mais formais, é no caso optar por vestido, saia, macacão, até mesmo um terninho para as meninas que não gostam tanto de vestido, um conjunto que também seja um pouco mais sóbrio, um pouco mais formal, com tecido plano. E nesse caso, quando a gente usa, por exemplo, um vestido, a gente pode abusar um pouco mais, por exemplo, de fendas, né? É muito comum vestidos de formatura, até mesmo de madrinhas de casamento, ter ali uma fenda, mostrar um pouco mais de pele, mas normalmente num comprimento longo. Então, se eu trago um comprimento longo, eu posso abusar um pouco mais da fenda, eu posso mostrar um pouco mais de decote, né? Mas, e aqui também, nesse tipo de dress code mais formal e noturno, a gente pode abusar o quê? Tanto das cores mais escuras, quanto de texturas mais ricas. Então, por exemplo, peças com brilho. Lembra que ali durante o dia a gente pode optar por tecidos mais leves, mais fluidos e também por fibras naturais? Pois é, aqui à noite a gente já pode ir para o lado oposto, para o lado mais glamouroso da força, né? Que é escolher, por exemplo, cetim, paetê, nossa, tem um nome, tafetá. Tafetá é muito, né? É um tecido muito típico aí de looks de festa, de um dress code mais formal, né? De um black tie, e que funciona super bem e que nesse horário tá super permitido para esse tipo de evento também é super permitido. E aí, aqui, o importante é também a gente ter esse cuidado, que quando a gente mostra um pouco mais de pele em uma determinada região do corpo, como é um dress code mais formal, como eu falei aqui, a gente pode, por exemplo, abusar de uma fenda, de um decote mais profundo, mas sempre tomando aquele cuidado de fazer a compensação, que é o quê? Quando você mostra mais pele na parte de cima, então você usa um comprimento mais longo, ou quando você traz uma fenda, você também vai optar por um comprimento mais longo ou por uma parte de cima um pouco mais coberta, não vai, né, trazer os dois, um decotão e uma fendona, que aí fica demais também para o evento,
né? A sensualidade aqui, ela pode ser explorada, mas com uma medida aí bacana de bom senso para não ficar demais também, né? Além das cores escuras, cores intensas e vibrantes também são bem-vindas, tá? Por quê? Porque as cores intensas, como por exemplo, aqui tem o exemplo do azul royal, do vermelho, essas cores bem vibrantes, elas têm uma mensagem de jovialidade e festividade. Então, também é muito comum a gente ver, por exemplo, vestidos de madrinha em tons bem intensos, bem vibrantes, e é super permitido, além das cores escuras também. Qual o objetivo, né, do evento e o seu papel nele? Gente, isso é muito importante. Por quê? Se eu sou só uma convidada, então eu tenho mais liberdade. Se eu vou ter um papel de destaque, a gente também tem que ter essa clareza de que a gente vai participar de todas as fotos oficiais do evento e que é muito importante a gente respeitar a vontade ali dos organizadores e até verificar com os organizadores o que eles esperam. Então, hoje em dia, muitas noivas já, por exemplo, determinam a cor, o tipo de modelo de vestido, já pré-determina para que todas as madrinhas vão mais ou menos parecidas. Ou, no caso da noiva deixar livre a escolha da cor do vestido, mas normalmente ela passa ali alguns direcionamentos. E isso também, por exemplo, se você vai em um batizado, você é uma convidada, é diferente do que você ser a madrinha. Então, se você é a madrinha, é bacana conversar com a mãe da criança, como que ela vai vestida, o que ela deseja, como que vai ser a festa, né? Se vai ter um almoço, se vai ter uma recepção depois, o que vai ter, qual é o evento que vai ter, quais locais vocês vão tirar fotos. Então, buscar entender qual é o seu papel dentro do evento. Por exemplo, se é uma confraternização da empresa e você vai trazer ali uma apresentação de alguma coisa, você vai ter um papel de destaque naquele evento, então com certeza você vai ter que se preocupar um pouco mais com essa sua roupa do que uma outra pessoa que não vai ter um papel de destaque. Então, entender isso ajuda muito a definir também a sua produção. Quando a gente tem um papel de destaque, por exemplo, a gente vai ter que se preocupar mais com o cabelo, então fazer um penteado, trazer uma maquiagem um pouco mais profissional, por causa também da questão das fotos profissionais, que você vai fazer parte de todas as fotos oficiais do evento. Então, isso é algo também que a gente tem que ter em mente. E isso também quando a gente vai, por exemplo, fazer um trabalho de dress code ou de personal stylist, por exemplo, para a nossa cliente, que ela foi convidada para um evento específico. Então, entender qual é o papel dela nesse evento também faz toda a diferença. E é muito importante a gente ter isso em mente, tá bem? Existem algumas coisas que a gente precisa evitar em alguns ambientes formais, né? Como, por exemplo, fugir de peças muito casuais. E vocês sabem que o meu estilo é extremamente casual. Eu amo um bom moletom, uma camiseta, uma calça jeans, mas mesmo a gente tendo esse estilo super casual, a gente precisa entender que em alguns ambientes esse tipo de peça que tem essa mensagem tão despojada e tão descontraída não é tão bem-vinda. Então, ter isso em mente também evita esses famosos erros de dress code. Então, o jeans, ele transmite muita casualidade, muita informalidade. É bacana ter um jeans um pouco mais escuro para ambientes que você não sabe muito bem se é permitido ou não. Pelo menos se você for usar um jeans, ele não tem um apelo tão despojado assim. E
Inclusive, né, algumas empresas têm, por exemplo, hoje tem o Casual Friday, que na sexta-feira permite que os funcionários usem um look mais casual, mas em algumas empresas, inclusive, eles especificam que mesmo na Casual Friday, esse jeans ele precisa vir mais escuro e ele não pode ter, por exemplo, rasgos, nenhum tipo de destroyed, nem nada disso. Então, isso também é bem importante. Que foi o caso que a gente viu ali da Kéfera, né? Porque a gente não teria problema nenhum se ela fosse usar aquele mesmo look, se ela fosse usar para ir numa praia, para dar uma volta no shopping, para ir no cinema, não tinha problema nenhum, porque ela estava bem informal, estava, né, com um look bem característico aí e que ia funcionar tranquilamente. Mas no caso daquele evento, vocês viram como que o jeans ali ele destoou completamente? A blusinha de malha, uma blusinha bem casual, também destoou muito do restante das convidadas. Então, ter atenção nos materiais também, nas peças que a gente usa, é muito importante. Tá, falando de casamento, fala um pouco sobre o branco e o preto. É permitido ou não? Olha, aqui depende muito, sabe? Depende muito dos noivos, depende muito da ocasião, depende muito do tipo de evento, depende muito da proposta do casamento. Hoje em dia é um pouco difícil a gente falar generalizando e taxando completamente essa questão, porque, por exemplo, tem noivas que escolhem um vestido preto de noiva. Hoje em dia tem alguns casamentos assim muito moderninhos que acontece isso. Então, o fato de uma convidada estar com vestido preto, aí talvez seria roubar o destaque, né, o papel da noiva, porque essa é uma preocupação que em um casamento não se usa branco porque o branco é a cor da noiva e tudo mais. Tá? Isso particularmente, eu falando como profissional, se eu vou fazer um personal stylist para minha cliente e eu não conheço os noivos e eu não conheço a proposta do casamento, eu vou evitar tanto o preto quanto o branco. Porque a gente sabe que na nossa cultura, o preto, ele representa o luto. Então, isso pode ser interpretado pelos convidados, pela própria noiva, de uma forma errônea. Às vezes nem foi essa a sua intenção, mas pode ser interpretado dessa forma, tá? Mas a gente tem que entender que hoje existem algumas exceções. Então, por exemplo, existem noivas que usam o branco e traz todas as suas madrinhas também vestidas de branco, pede para os convidados, é muito comum em casamentos também ao ar livre, à beira de praia, pedir para os convidados virem de branco. Então, tudo vai depender da ocasião, da proposta do casamento, da visão da noiva daquele evento, mas na dúvida, a gente evita, né? Beijo, eu fico por aqui, tá? Se deixar, eu fico aqui até amanhã conversando com vocês. Beijo, fiquem com Deus.